Com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, eu glorifico a Deus pela vida do nosso irmão Ronilson, que nos acompanha nesta noite. Eu glorifico também a Deus pela vida do pastor desta igreja, que sempre tem nos honrado, nos fazendo convite, juntamente com as irmãs que está aí sempre nos convidando, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo 2, aonde Deus, quando a minha esposa cantava neste lugar, Deus colocara esta palavra no meu coração para que fosse lido. Capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo 8 até o 11, eu irei ler estes versículos, mas eu irei me apegar ao texto de Ruth, aleluia. Eu irei passar aquilo que Deus colocou nesta noite no meu coração, para que eu estivesse passando a igreja, porque eu fico alegre quando nós chegamos em um lugar e sentimos a presença de Deus. Eu fico muito alegre quando eu chego em um lugar que eu já posso sentir a comunhão e a união dos irmãos que se encontram, aqueles que fazem o corpo de Cristo. Nós já podemos contemplar que o Espírito de Deus, ele habita sobre este lugar. Nós podemos entender quando nós entramos dentro desta casa de oração, nós entendemos que o Espírito de Deus, ele está sobre esta igreja, ele está sobre este povo. Vamos ler. E ao anjo, versículo 8 do capítulo 2 do livro do Apocalipse: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Podeis assentar, dando glória a Deus, enaltecendo e engrandecendo ao nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Bem, assim como eu falei, assim como eu disse, que iria estar lendo o livro do Apocalipse, alguns versículos, mas a palavra mesma ao qual o Senhor pôs ao meu coração, para que eu tivesse passando a igreja, para que eu me apegasse nesta noite, e para que eu pudesse trazer à igreja aquilo que a igreja necessita, aquilo que o Espírito de Deus, ele quer falar com a sua igreja. Aleluia. Eu fico muito satisfeito, eu fico muito alegre, porque a forma ao qual Deus, pela sua infinita e bondade e misericórdia, ele tem nos usado aí por afora, ele tem nos usado de uma forma ao qual muitos têm sido exortados, ao qual muitos onde o Senhor tem trazido verdadeiramente a espada, tem falado de forma gloriosa, onde Deus tem nos usado de uma forma que vem exortar a vida de muitos. Mas quando eu chego neste lugar, quando eu piso o pé neste lugar, eu posso sentir que a verdadeira unção e a verdadeira presença de Deus, ele está aqui neste lugar. Quantos acreditam no que Deus vai falar aqui? Começa a glorificar a Deus, a exaltar
o nome daquele que vive para todo sempre, aleluia. Mas quando, entrando agora para a mensagem, quando eu olho para o livro de Ruth, quando eu olho para o capítulo 1, do versículo 1, eu consigo contemplar aonde que está dizendo que sucedeu nos dias dos juízes um julgamento, ou seja, provavelmente a Bíblia não nos relata, mas nos traz um entendimento que venha a ser nos dias de Gideão. Logo, no decorrer do versículo, nós podemos observar que a Bíblia está nos dizendo que houve uma fome à terra. Que terra é essa, pastor? A terra era a cidade de Belém de Judá. A Bíblia diz que estava havendo uma fome naquela terra. Como assim é conhecido Belém de Judá? A casa do pão. Assim era conhecido aquela cidade. Mas agora, aquela cidade conhecida como a casa do pão estava passando por um momento de escassez. Os seus fornos, eles já não estavam mais esquentando. Os seus celeiros, eles estavam mais fartos aqui, assim como outrora. A Bíblia nos traz um entendimento e nos traz uma revelação clara, onde que todos, se olharem para este versículo, eles vão compreender e vão entender que Belém passara por uma fome, e aquele lugar morava um homem por nome de Elimeleque. A Bíblia diz: quem era Elimeleque, pastor? Elimeleque era um homem, este homem ele tinha muitas propriedades, ele tinha muita riqueza, mas porém agora, por causa da escassez, por causa da fome que estava havendo em Belém, a Bíblia diz que ele foge para Moabe. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que eu aprendo deste lugar, pastor: a fome, a dificuldade, a crise, ela pega tanto o pobre, como também ela pega o rico. Porém, a situação de Elimeleque não era essa. A situação de Elimeleque era a desobediência. E o que eu quero dizer nesta noite, que a obediência ela traz vida, mas a desobediência ela conduz à morte. Quantos podem dar um glória a Deus? A Bíblia diz que Belém era conhecida como a casa do pão, o lugar onde os celeiros eram abastecidos. Mas agora está passando por momentos de crise, momentos de dificuldade. Os fornos já não esquentam mais. Elimeleque, um homem que tinha muitas propriedades, muita riqueza, agora Elimeleque, por causa da desobediência. Como que você me prova, pastor, que era desobediência? Porque a vara utilizada por Deus naquela época, não só naquela época, mas também nos dias atuais, a vara utilizada por Deus é a fome. E agora aquela cidade estava passando por fome, mas a situação e o que Elimeleque deveria fazer não era fugir de um lugar, ou seja, do lugar da bênção, para uma terra onde era considerada uma terra de maldição. E o que é que eu quero dizer com isso? Você vai olhar para agora para o seu irmão e vai dizer, olhe para ele e diga assim: não fuja da crise, não fuja da crise. O tema da mensagem nesta noite é: não fuja da crise. Elimeleque, a fome chega, a situação adversa chega, Elimeleque foge para Moabe. Irmãos e minhas irmãs, aquele homem, ele achava, ele pensava que a fuga dele, ou seja, o recurso que ele encontraria, que a sua situação viesse resolver, ele pensava que era a fuga dele para Moabe. E eu quero te dizer nesta noite, eu quero dizer a você nesta noite, na hora da crise, você não pode olhar para a crise. Na hora da crise, você tem que olhar para aquele que pode resolver a tua crise e a tua situação. Deus está falando nesta noite aqui. Aleluia. Deus está mandando eu dizer para ti, meu jovem, santo do Senhor Jesus Cristo, separado e escolhido por Deus. Eu quero te dizer
nesta noite, debaixo da autoridade de Deus, do Espírito Santo do Senhor, eu quero te dizer que no momento e na hora da crise, não é um momento de fuga. O momento e na hora da crise é momento de nós adorarmos a Deus, é momento de nós glorificarmos a Deus, porque Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, daqueles que podem adorar em espírito e em verdade. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco na obra do Senhor. Deus, Ele não quer homem nem mulher covarde. Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que quando a crise chega, quando a dificuldade bate na porta, Ele não foge, mas Ele vai para cima dela, Ele vai adiante e enfrenta a crise, Ele enfrenta a dificuldade, seja ela qual for, Ele vai, Ele não corre, Ele não foge. Elimeleque, ele agiu de forma errada, ele tomou uma decisão em sua vida, que depois trouxe sérios e causou problemas na sua vida. Ele não aceitou a correção de Deus. É o que muitos nos dias atuais não estão querendo aceitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitos querem ser abençoados por Deus, mas não querem aceitar a correção de Deus. Muitos querem bênçãos do Senhor, mas não querem ser provados pelo Senhor. Muitos querem bonança, mas não querem passar pela crise. E eu venho aqui nesta noite para dizer a você: primeiro nós somos provados, para depois nós sermos aprovados. Primeiro vem a luta, primeiro vem a dificuldade, para que depois Deus possa abençoar, para que depois Deus possa abrir as portas. Primeiro Deus prova, depois Deus abençoa. Ninguém chega lá em cima sem primeiro ser humilhado. Primeiro nós temos que passar pelo degrau da humilhação, pelo degrau, muitas das vezes, da zombaria, alguém dizendo que eu e você nós não vamos vencer. É necessário nós passarmos pela escola de Jeová, é necessário nós aprendermos com Deus mais um pouquinho, porque a nossa vida, todo dia nós aprendemos algo de Deus, todo dia nós estamos na escola do nosso Deus Todo-Poderoso. Bem, e Elimeleque, a fome chega, ele achou que se ele fugisse, ele resolveria o problema, a situação dele. Nós temos três coisas a fazer quando a dificuldade chega. Primeiro, suportar. Depois, fugir dela e usar a nossa força ao nosso favor. Ou seja, Elimeleque, ele escolheu a pior parte, foi a pior escolha dele, foi ter escolhido fugir da crise, foi ter fugido. A primeira dificuldade que ele encontra, primeira situação, primeira tragédia, foi a sua própria morte. Aleluia. Se nós fugirmos da crise, não há como Deus trabalhar. Se nós fugirmos da dificuldade, não tem como Deus nos abençoar. Primeiro nós temos que ser moldados, primeiro nós temos que ser transformados. Muitos, quando começa a ser provado no casamento, a primeira coisa que pensa e que imagina é desistir, é dizer logo que não foi Deus que deu, que não foi Deus que entregou. Muitas das vezes até diz que foi o diabo, foi quem deu. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o teu casamento não vai acabar. O teu casamento, quem te deu foi Deus. Você foi escolhido e escolhida por Deus. Se você está passando por luto no teu casamento, no teu ministério, acredita, porque foi Deus quem te deu. Está comprovado. Glória a Deus, aleluia. O índice de separação é muito alto.
nos evangélicos, principalmente na vida de pastores, está comprovado em estatísticas. As pessoas hoje, eles não querem mais passar por dificuldade, não querem passar por tribulação, não querem enfrentar a luta. A dificuldade chega, a primeira coisa que pensa: fugir. Fugir não vai ser resolvido, irmão. Se você fugir, vai ficar pior. Deus está falando aqui com alguém, com uma pessoa, ou até com mais, mas que o Espírito de Deus se revela. Deus está falando aqui com um homem que está pensando e que esteve pensando esses dias de separar-se, de abandonar, de largar tudo. E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, Jesus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. Aleluia. Deus, Ele está no controle da situação. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle dos teus negócios. Deus está no controle da tua casa. A tua casa não vai ser destruída. O teu casamento não vai acabar. A tua família não vai acabar. Tudo que é Deus vai ajudar você a prosseguir. Tudo que é Deus vai guardar. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele está sobre esta casa, Ele está sobre este lugar, porque Satanás, ele tentou, ele pelejou de todos os jeitos, para ver muitos aqui neste lugar, largado, separado. Aleluia. Deus mandou vir dizer aqui para você, meu santo, minha santa, não largue, não abandone a sua cruz, carregue ela, porque lá na frente Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. A luta pode até estar sendo grande agora. Talvez você diz: mas Senhor, tanta luta, tanta dificuldade, eu olho para um lado, eu olho para o outro, mas parece que as coisas não acontecem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa ver, você precisa ver o milagre de Deus. O que está sendo feito hoje você não entende, você só entenderá amanhã. O Espírito de Deus está falando nessa noite. Deus está mandando eu dizer: arregaça as mangas da camisa, meu querido, e começa a marchar. Continua marchando, porque a vitória vai chegar na tua vida. Quando você menos esperar, você vai ver o que Deus já fez por ti. Você não está vendo, mas no mundo espiritual já tem vitória para a tua vida, já tem bênçãos a ser derramadas sobre você, porque você está plantando. E a Bíblia diz no livro de Salmos, versículo 125, 126, versículo 5, que aqueles que andam com a sua preciosa semente, chorando, ele voltará, sem dúvida, com alegria, ele vai colher. Você vai colher. Se a sua semente tem sido lágrima, meu querido, eu quero te dizer nesta noite que você vai ter alegria na sua vida. Aleluia, aleluia. Ai, Jesus, a presença de Deus aqui é muito grande, igreja. Não foi a pior coisa que você fez, não, meu irmão. A pior coisa que você fez não foi casar, não foi isso, não, irmão. É porque o diabo, ele tem colocado na sua mente que não vale a pena esse negócio de casamento. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que vale a pena sim, vale a pena. Lute pela sua família, lute pelo seu esposo, lute pela sua esposa, porque Deus tem vitória para a tua vida. Aleluia, Deus! Ele está aqui neste lugar. O Espírito de Deus, Ele está sobre este lugar. A batalha pode estar sendo travada, mas eu quero te dizer uma coisa: você tem ao seu lado ao Rei dos Reis.